Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça de número 1040. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva, grande Michel, aquele abraço, grande Michel. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil e quero agradecer a você de uma forma muito especial, ao povo aqui me mandando as mensagens. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir com amplitude, senão não enxergo. Rana Ranagusco, boa noite, doutor Paulo. Isso aqui foi, essas mensagens, deixa eu ver, chegaram no dia 10. Chegaram para o dia 10, tá bom? Boa noite, doutor Paulo. Aulas abençoadas. Deus abençoe todos nós sempre. Olha que bom, graças a Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus continue agindo nessa nossa formação. Que a gente possa humildemente se colocar nas mãos de Deus e deixar que Ele haja, e deixar que Ele faça a obra. A obra é sempre de Deus. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Tanto vocês quanto eu. Não há diferença entre a gente. A única diferença é que Deus me colocou para administrar um bem que Ele me deu. E vocês devem também ter recebido algum bem para Deus administrar. Vocês devem ter recebido algum bem de Deus para administrar de forma adequada para o bem comum. Entende? Então, tudo que nós fazemos com competência, com amor, com garra, com vontade, é fruto dessa realidade. Nós recebemos tudo isso de Deus. A capacidade de fazer algo, a capacidade, por exemplo, de fazer um programa como esse, de preparar um programa como esse, de apresentar um programa como esse, exige esforço, exige dedicação? Sim, mas isso acontece porque Deus me deu carisma para isso. Deus me deu uma capacidade natural e sobrenatural para poder exercer um ministério em favor do bem comum, em favor da evangelização. Não é mérito meu, o mérito é de Cristo. É Jesus Cristo quem morreu numa cruz para permitir que a gente pudesse fazer isso, movido pelo poder do Espírito Santo. Então é importante que a gente sempre saiba. Eu gostava muito, quando nós trabalhávamos no Querigma, as formações que nós tínhamos para poder servir eram muito eficazes, eram muito importantes. A nossa coordenadora, a fundadora do Querigma, ela falava o seguinte: somos servos inúteis. Veja, olha como é duro isso, servos inúteis. E é verdade, porque quem nos faz útil é Deus. Quem nos capacita para fazer alguma coisa é Deus. É Deus quem nos dá a força para acordar de manhã, para levantar, para trabalhar, para estudar, para enfrentar os problemas, para vencer os problemas. E se não conseguir vencer os problemas, para tirar dessa situação, que é difícil, algo bom para a gente. Algo bom para a comunidade, não só para mim, mas para a comunidade. Então, veja, é importante que a gente tenha essa consciência. Quando as pessoas falam, que nem deixa eu ver aqui, a Rana Ranagusco falou, aulas abençoadas, eu fico muito feliz por isso, porque eu não tomo isso para mim, eu não tomo isso como um elogio pessoal, eu tomo isso como um sinal de que Deus está agindo. Então, esse é o ponto. Os elogios, graças a Deus que nós os temos, é um sinal, ou são sinais de que nós estamos deixando Deus agir. A ideia primordial é que Cristo reine. O reinado de Cristo vai acontecer de forma definitiva quando Ele voltar na glória. E destruir o mal, destruir a ação do mal e estabelecer o reino do Pai de forma definitiva aqui nessa terra. Mas quando Jesus veio pela primeira vez, Ele trouxe esse reino. Quem traz o reino não são os homens que vão construir o reino de Deus.
aqui nessa terra. Quem vai construir o reino de Deus nessa terra é o poder de Deus. É a presença da Trindade Santa nos corações da humanidade. Então, mas Deus, na sua infinita bondade e na sua infinita sabedoria, quis que nós participássemos desta ação divina. Então, quando a Hannah fala isso, olha, as aulas estão abençoadas, para mim é um grande sinal. É um sinal de que nós não estamos atrapalhando a ação do Espírito Santo. Então, e eu gostaria que isso fosse algo não só para o trabalho da evangelização, mas para todas as áreas da minha vida, por exemplo. Sabe, eu gostaria que eu pudesse, em todas as áreas da minha vida, não atrapalhar a ação do Espírito Santo. Não atrapalhar a ação do Espírito Santo no meu trabalho, não atrapalhar a ação do Espírito Santo no meu casamento, não atrapalhar a ação do Espírito Santo na criação dos meus filhos. Você percebe? Porque, mais do que nunca, nós precisamos nos abrir a esta ação sobrenatural que nos é permitido receber a partir da cruz de Cristo. Com a cruz de Cristo, o céu se abriu para a humanidade, reabriu o céu. Jesus reabriu o céu para a humanidade. Aí o Espírito Santo pode, de novo, passar a agir dentro de nós, no mais íntimo do nosso ser. Passa a viver em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Então nós precisamos tomar isso como uma realidade, porque é uma realidade. Então eu não posso ser, por isso a importância dos nossos estudos sobre as virtudes, principalmente a humildade. Eu não posso ser orgulhoso e achar que eu posso tudo sozinho. Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso viver debaixo de um complexo de inferioridade e achar que eu não sou capaz de nada. Nem lá, nem cá. Tudo posso naquele que me fortalece, me confirma a palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja, eu posso enfrentar tudo que se apresenta na vida para a gente enfrentar. Em Deus. E aqui você percebe o grande erro que a humanidade, como sociedade, está cometendo nesses últimos 400, 500 anos. Construiu-se uma comunidade de vida, uma sociedade no Ocidente, aonde tirou Deus. O homem, encantado com a sua, e a palavra é exatamente essa, encantado. Encantado pelo maligno. Encantado com a sua possibilidade humana, com a grandeza aparente das possibilidades humanas, né? O nosso intelecto, a nossa vontade, nós somos capazes de muitas coisas, naturalmente. Mas veja, se nós não deixarmos que o Espírito Santo ilumine essas capacidades, nós usaremos muito mal essas capacidades. E é o que aconteceu e é o que está acontecendo. Então, eu posso resolver um monte de problemas em Cristo. Como é que eu vou resolver o problema das injustiças? Tirando de quem tem para quem não tem? Ou me colocando nas mãos de Cristo e ouvindo qual que é a solução que Ele quer para esse problema? E aqui entra a grande diferença dos tempos em que nós vivemos. Nós não ouvimos mais a Cristo nos falar qual que é o caminho que devemos seguir. Nós construímos os caminhos a partir daquilo que nós achamos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós prevemos. A gente tem certa capacidade para isso, mas essa capacidade é muito limitada. Tanto é que o mundo está como está. Então, nós não podemos ficar longe de Cristo. Nós precisamos nos deixar guiar por Cristo, nos deixar levar por Cristo. Diz o Salmo 36, 37, deixa ao cuidado do Senhor o teu destino. Confia nele e com certeza ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Veja, deixa ao cuidado do Senhor o teu destino. E é aqui que nós erramos. Porque nós ousamos pegar o destino com as nossas mãos e tirar das mãos de Deus. Os Salmos na época de Davi, o rei Davi. Deixa ao cuidado do Senhor o teu destino. Essa frase, ela deve conter o nosso coração, ela deve abrir os nossos corações para a realidade que a gente vive. Eu realmente deixo Deus
cuidar do meu destino. O meu destino está nas mãos do meu Senhor. O meu Senhor é minha rocha, a minha fortaleza. Outro salmo, Salmo 30. Eu deixo o Senhor cuidar do meu destino, ou eu que tomei o meu destino com as minhas mãos, as rédeas do meu destino, eu coloco nas mãos de Deus e espero em paz, não deitado dormindo, espero em paz, na presença do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça a cada dia. Ou eu estabeleço qual que é o meu destino. E é aqui que entra realmente a grande loucura que essa comunidade, que essa sociedade está realizando nesses últimos 500 anos. Nós fomos aos poucos sendo convencidos, e isso é muito fácil de ser convencido, porque, no fundo, o orgulho que o ser humano cultiva como pecado insufla o nosso ego. E aí vem uma ideologia e fala, olha, você não precisa de Deus para nada, você já tem todas as ferramentas necessárias para tomar o teu destino nas suas mãos. Veja, isso começa antes do iluminismo. Isso já no tempo de Lutero já tinha esse tipo de pensamento. Eu não preciso de Deus, eu não preciso da igreja, e tudo isso vai contra a virtude da fé que nós estamos estudando. Compreende? Então, é muito importante que a gente entenda este processo, gente. Porque esse é um processo que afeta a nossa vida social, afeta a nossa vida pessoal, a nossa vida social e a nossa vida eterna. Sabe, a vida da gente não termina aqui. Quem mergulhou de cabeça nessa perspectiva de tomar as rédeas do seu destino nas suas mãos, no fundo, esqueceu ou não se importa ou não acredita que exista o céu. Acha que o mundo só se resume a isso que nós vivemos agora. Então, esse pensamento tomou conta dos corações de uma sociedade inteira, inclusive afeta a igreja. Quantas e quantas pessoas hoje dentro da igreja pensam desse jeito e querem transformar o evangelho de tal forma que se amolde a esse pensamento do homem que tomou nas suas mãos o seu destino. Por isso que nós vivemos essa grande divisão dentro da igreja também. Então, veja, a virtude da fé é algo imprescindível. Por isso que a gente não pode brincar, por isso que o nosso estudo não pode ser um estudo superficial. A virtude da fé é isso, 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 ela faz isso, isso, isso. Não, nós precisamos realmente mergulhar nesses conceitos todos que nós já estamos estudando. Por quê? Porque é muito sério. Porque nós estamos diante de um mundo que fez uma escolha. Eu não quero Deus. Eu tomo o meu destino nas minhas mãos e faço o que eu quero. Porque eu tenho a ferramenta necessária, o equipamento necessário para fazer isso. Eu tenho a minha cabeça, eu tenho os meus pensamentos, eu tenho os meus amigos, eu tenho o meu dinheiro, eu tenho a minha formação, eu tenho o meu pós-mestrado, o meu doutorado. Tudo isso é bom, tudo isso é importante, desde que a gente saiba viver de tal forma que o destino da vida da gente esteja nas mãos de Deus. Então, o orgulho, a vaidade, a prepotência de tomar o destino, o nosso destino, que está e deveria estar nas mãos de Deus, como para nós. Eu defino o meu caminho. Veja aquela música do Frank Sinatra, My Way, meu caminho. Eu defini o meu caminho. Eu faço o que eu quero. Isso é um hino de orgulho prepotente. É uma música muito bonita, mas por trás dessa música a gente percebe uma prepotência brutalíssima. É tão prepotente quanto um grande pecado na carne, por exemplo. É importante que a gente tenha essa perspectiva, é importante que a gente compreenda e analise as coisas como devem ser analisadas, né? A RC dá boa noite para mim, eu não sei quem que é a RC. RC, deixa eu ver aqui, RC 6654. Eu não sei quem é você. Você poderia se apresentar quando você puder, falar o seu nome, falar de onde você é, porque eu não sei com quem eu estou falando. RC 6654. Agradeço a sua mensagem, agradeço a sua presença, mas, por favor, eu gostaria de saber quem é você.
para eu poder falar o seu nome, para eu poder me dirigir a você com a sua identidade. Então, agradeço muito do fundo do meu coração, viu? Quem mais aqui? GM Hansen Procópio. Boa noite, doutor Antônio Paulo Marão Miziara. Um grande abraço, paz e bem. Muito obrigado, GM. Grande abraço para você também. Lucas Cristiano. Boa noite. Estamos acompanhando o seu programa em Passo Fundo, Minas Gerais. Oh, um abraço para Minas Gerais. Aí o povo de Minas. Aí pãozinho de queijo. Esses dias eu fui na padaria com a minha esposa, e aí é uma padaria boa que tem aqui perto de casa. Aí vem gente de tudo quanto é lugar nessa padaria, porque ela é muito famosa. Aí chegou um rapaz com a namoradinha, falou assim, por favor, você pode me dar um pouquinho desse pãozinho de queijo? É pãozinho de queijo? Aí ele pegou o pãozinho de queijo e falou, não, obrigado, tá durinho esse pãozinho de queijo. Aí eu virei para ele e falei assim, você fala que nem mineiro. Ele falou, eu sou de Minas, tal. Eu falei, minha família tem parentes em Minas, tenho parente em Uberaba, tenho parente em Frutal, tenho parente em algumas outras cidades, em Conchas, tal. Acho que Conchas é São Paulo. Tenho parentes em outras cidades, tal, aqui do interior de São Paulo, no interior de Minas. E é gostoso você ouvir o sotaque dos mineiros, né? Então, um grande abraço para Minas Gerais. Tenho muito carinho por Minas Gerais, acho uma terra muito linda, muito abençoada. Que Deus possa sempre, sempre reinar nos corações, né? Nos corações dos mineiros, dos paulistas, dos cariocas, dos pernambucanos, do povo do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, lá de todo o Brasil, seja um local para que Cristo possa reinar. Amém. Marlene dos Reis, boa noite, gratidão sempre. Angelina Lima, boa noite, doutor Paulo, gratidão. Muito obrigado, gente, do fundo do meu coração. E vamos estudar, né? Vamos estudar porque estamos estudando aqui, terminando o nosso estudo sobre virtude da fé. Estamos vendo aqueles 5 pontos em que nos permite crescer na fé. Por que crescer na fé? Crescer na fé é importante porque a fé nos foi dada como um dom, como uma virtude e como um carisma. É interessante isso, né? Veja como Deus ele é bom, como ele é rico. Ele derrama essa capacidade de acreditar nele, de confiar nele, de se entregar a ele, de se colocar nas mãos dele. Como fala o Salmo, né? Deixa ao cuidado do Senhor o teu destino. Humanamente, nós não somos capazes de dar este passo. Para que a gente possa dar esse passo, ele nos dá essa capacidade sobrenatural que é a virtude da fé. Ele nos dá também o dom da fé. E ele nos dá o carisma da fé. Veja, são capacidades sobrenaturais que Deus vai nos dando. Na medida em que a gente vai vivendo, na medida em que a gente vai se entregando a Cristo, na medida em que a gente participa dos sacramentos da Igreja Católica. Se eu não participo dos sacramentos da Igreja Católica, fica difícil crescer na fé. Não vou dizer que é impossível, mas é difícil crescer na fé. Nesta fé que nos leva a esse ponto, deixa ao cuidado do Senhor o teu destino, que nem nos fala o Salmo 36, 37. Como é que a gente consegue fazer isso, gente? Principalmente neste mundo onde a virtude da fé, o sentido da fé foi abandonado. E mais do que abandonado, é desprezado. E o que é pior, mais do que desprezado, é perseguido. Em quantos lugares desse mundo o cristianismo está sendo perseguido de morte? Não é só uma perseguição como ainda hoje tem aqui no Ocidente, que é uma perseguição muito mais no sentido de exclusão. Lá na Ásia, lá na África, lá naqueles países do Oriente, não é só uma exclusão, é destruição, é morte, é perseguição de sangue. Na África, em determinados países, determinados grupos radicais entram nas igrejas e matam as pessoas assim aos montes. Pessoas que ousam não aceitar a imposição de uma outra religião, que é essa mesma religião, dos seus componentes mais radicais,
são mortas sem o menor tipo de constrangimento. Mata e acabou. Então, ou você aceita a religião que nós impomos, e geralmente a religião que é imposta, geralmente não, a religião que é imposta nesses lugares é uma religião extremamente radical, que não aceita nada que não esteja de acordo com aquilo que eles enxergam. Veja, isto não é fé. Fé é você se entregar nas mãos de Deus. Fé é você deixar que Deus te molde, te refaça, te cura, te transforme. É uma ação interior profunda. É uma ação que vai atuar no nosso racional e no nosso coração, na nossa alma, nos nossos sentimentos. É uma capacidade sobrenatural que me faz olhar para Deus com o amor de Deus e me faz olhar para o próximo com o amor de Deus em relação ao próximo. Eu passo a amar ao próximo como Deus ama. Veja, isso é fé, isso é virtude de fé. Porque eu enxergo no outro, mesmo que acredite em outras coisas, a mão de Deus, a ação de Deus, a pessoa de Deus agindo. Porque todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano. Então, quando uma religião, entre aspas, propõe matar alguém que não concorda com esses dogmas que esta tal religião propõe, isso não é religião. Isso é fanatismo. Fanatismo mata, literalmente. Isso é idolatria. Isso é coisa do inimigo de Deus. Respeito todas as religiões, respeito todas as crenças. Agora, impor uma crença não é fé. Fé é um trabalho que Cristo realiza dentro de nós. Fé é uma ação que Deus derrama sobre a minha capacidade de entender as coisas e sobre a minha capacidade de fazer as coisas. Porque muda completamente. Eu não olho mais o mundo com os meus olhos, só com os meus olhos. Eu olho o mundo com o prisma do olhar de Deus. E o prisma do olhar de Deus é um prisma de amor perfeito, de justiça perfeita, de misericórdia perfeita, de bondade perfeita, de fortaleza perfeita e de poder perfeito. Tudo posso naquele que me fortalece, diz a palavra de Deus. Veja, então não faz sentido eu desprezar o próximo, como não faz sentido eu me desprezar. Quantas pessoas se desprezam a ponto de não poder, de não aceitar a vida como a vida se apresenta, com dificuldades que precisam ser vencidas, com facilidades que precisam ser bem acolhidas, com sabedoria. Não é assim também. Então, nós precisamos aprender a viver a vida de forma adequada. E assim a fé vai agindo dentro de nós, vai crescendo. Os apóstolos pediram para Jesus, enquanto Jesus estava falando, ensinando para eles algumas coisas, já falei isso para vocês numa aula, falando sobre como crescer no perdão, como crescer na própria fé, eles perceberam que eles estavam muito aquém daquilo que Jesus estava ensinando. Então eles suplicam para o Senhor. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Evangelho de São Lucas 17, versículo 5. Senhor, aumenta-nos a fé. Porque diante das explicações que Jesus Cristo estava dando para eles, eles perceberam que eles estavam muito aquém. E que eles não teriam forças para chegar naquele nível que Jesus estava pedindo para eles. É a mesma coisa para a gente. Então, aumenta a nossa fé. Esse é o sentido dessas últimas aulas. Aumenta a nossa fé. Então, a fé, ela é um dom de Deus, uma capacidade que Deus nos dá, uma virtude teologal que nos chega através dos sacramentos da Igreja Católica, um carisma que Deus dá para determinadas situações, para quem já está mergulhado tanto no dom da fé quanto na virtude. Por exemplo, o carisma da fundação de uma comunidade. Para você fundar uma comunidade religiosa, é necessário mais do que a fé que me move para Cristo. É necessário uma fé que me transborde de Cristo. E esta fé nos chega também
pela virtude, pelo dom e pelo carisma, porque é necessário que naquele momento, naquele lugar, uma comunidade católica seja criada. Um São Francisco de Assis, um São Bento, sabe? São Paulo, que foi evangelizando o mundo e foi fundando comunidades e foi fundando igrejas, e aí você vai formando a Igreja Católica. Para tudo isso foi necessário o dom da fé, a virtude da fé e o carisma. É bonito tudo isso e é legal, só que isso tudo não chega num pacotinho e está tudo pronto. Nós precisamos crescer na fé. Como é que cresce na fé? Nós vimos nessas últimas aulas 2 pontos negativos. Achar que eu posso medir Deus com a minha cabeça. Isso é terrível. Eu estou diminuindo Deus, porque Deus não é um reflexo da humanidade. Tem muitos ateus que olham para o cristianismo e acusam o cristianismo de ser igual àquelas religiões onde haviam mitos. Né? Os gregos, os romanos, eles adoravam falsos deuses. Por quê? Porque eram deuses que eles criaram. Eles pegaram virtudes humanas, que eles achavam ser importantes na época deles, virtudes que eles constatavam neles, e criaram um personagem, por isso o mito, criaram um personagem que continha esta virtude que eles admiravam de uma maneira exacerbada, de uma maneira imensa. Então, eles criaram um ídolo. O cristianismo não é isso. Nós não pegamos Jesus Cristo e criamos Jesus Cristo para que Jesus Cristo fosse um ídolo. Jesus Cristo é Deus que se faz homem. E ele prepara a humanidade durante séculos para a sua chegada. Para esse grande movimento de Deus em favor da humanidade. Não foi a humanidade que criou Cristo, como foi a humanidade que criou Vênus, Marte, os deuses gregos do Olimpo. Zeus, Minerva, todos aqueles deuses e semideuses. Isso tudo é criação humana. Sabe, eles representam alguma virtude humana que é exacerbada. E aí esses homens e mulheres, passam a adorar esses mitos como se eles fossem verdadeiros. Hoje, um monte de filósofo ateu materialista acha que o cristianismo é a mesma coisa. Muito pelo contrário. Não foi o homem que criou Deus, foi Deus quem criou o homem. Por isso a importância de você pensar. Então, eu não posso reduzir Deus a uma imagem humana que fosse uma criação humana. Deus é infinito, Deus criou a humanidade. E Deus criou a humanidade a partir do nada. E num determinado momento da nossa história, Deus se faz homem. Veja, então, aqui não tem nada de mito. Aqui nós estamos diante de uma realidade sobrenatural que foi palpável. Deus morreu numa cruz. Deus passou sobre Pôncio Pilatos, Deus passou sobre todas aquelas autoridades judaicas, Cristo passou sobre todas aquelas autoridades judaicas, pelas pessoas que tomavam conta do Sinédrio, pelas pessoas que tomavam conta, pelos sacerdotes, Anás, Caifás, Herodes, o rei de Israel, que nem judeu era. Então, Jesus Cristo, ele se faz presente na história. Existe uma realidade. Percebe? Jesus Cristo não está num monte inacessível, como o Monte Olimpo, onde os falsos deuses de Roma e Grécia viviam. Então, nós estamos diante de uma realidade. Então, a virtude da fé me revela isso. Eu não posso medir Deus a partir dos meus anseios. Eu não posso medir Deus a partir da minha pequenez. Deus é onipotente, eu não sou. Deus é onisciente, eu não sou. Deus é onipresente, eu não sou. Como é que eu sei que Deus é onipresente? Basta olhar para a natureza. Basta olhar para tudo que nos cerca e perceber que tudo que nos cerca tem uma lógica, tem um sentido, tem um porquê e tem um para quê. Veja, eu acho isso maravilhoso. E aqui a gente vai entrar no segundo ponto. Não unir fé e razão. É um crime não fazer isso. Veja, os olhos.
Você já viu, você já estudou, já ouviu falar como é complexo esse órgão tão fantástico que nós temos duplicado? Os olhos. Ele é composto de uma série de células que nos permite ver cor, tons de cor, profundidade, perspectivas. Entende? Então, os olhos são órgãos maravilhosos. E eles foram feitos para um determinado fim. O olho foi feito para ver. Então, existe uma inteligência por trás da criação. Os olhos não foram feitos para sentir gosto. Os olhos não foram feitos para perceber sons. Os olhos não foram feitos para conseguir perceber sem tato. Os órgãos sensoriais, cada um deles tem uma função. E se tem uma função, tem um porquê. Por que existe o olho? Para ver. Então, como é que isso foi criado? Do nada. Do nada surgiu a capacidade de um ser humano existir e desse ser humano que existe ter dois órgãos que são capazes de enxergar, de perceber tom, cor, profundidade e tudo mais. Então, antes desses órgãos existirem, existiu alguém que os pensou e deu a eles uma função, uma capacidade. Isso não surgiu à toa, do nada. Por que surgiram os olhos? Ah, porque surgiram. Você percebe? Então, quando você tira a capacidade racional do ser humano, você está perdendo a capacidade de fé. Veja, eu não posso só me basear no meu racional, como fazem esses grandes destruidores da sociedade cristã. Basta o seu racional já é o suficiente. Não, o meu racional precisa ser iluminado pelo poder do Espírito Santo. Mas o meu racional é real. Quem me deu capacidade de pensar? Mesmo que hoje em dia um monte de gente não pense ou pense mal. Ou está preso ao orgulho de achar que só o seu pensamento é capaz de resolver os problemas. São erros. Mas isso não implica que não haja uma inteligência amorosa ao extremo que deu capacidade ao ser humano de pensar, mesmo que ele use mal essa capacidade. Veja, se eu olho para uma mulher com desejo de possuir essa mulher, eu estou usando mal a minha capacidade de olhar. Só que você tem a capacidade de olhar. Quem usa isso somos nós, para o bem ou para o mal. Deus nos deu liberdade. Se eu tenho a capacidade de sentir gosto, que a língua é um órgão fantástico. Você tem regiões da língua que são capazes de perceber o ácido, você tem regiões da língua que são capazes de perceber o sal, o salgado, tem regiões da língua que são capazes de perceber doce ou a falta de doce. É interessante, então, você tem um músculo, algo tão fantástico dentro da sua boca que te permite perceber sabores. Veja, isso não veio do nada, gente. Isso não aconteceu assim à toa. Como é que um ser humano consegue ter no seu crânio tantos órgãos de sentidos? Os olhos, os ouvidos, o nariz, o olfato. Eu percebo odores, eu percebo aromas. Aqui perto de casa tem uma árvore, eu esqueci o nome dessa árvore, que dá um cheirinho, e esse cheirinho me lembra de Santos quando eu era pequeno. A gente ia passar férias em Santos quando eu era pequeno. Então, toda vez que eu passo perto dessa árvore e sinto esse cheiro, eu me lembro de Santos. Veja, os sentidos, a capacidade de sentir o olfato é um órgão. E, ao mesmo tempo, eu tenho no meu crânio os olhos, o olfato, a boca, o ouvido. Gente, como é que isso acontece? Como é que isso é criado do nada? O nada, você forma uma criatura, que somos nós, capazes disso tudo, pensar, enxergar, escutar, sentir, falar, aprender, estudar, compreender. Gente, pelo amor de Deus, isso não veio do nada.
Há uma inteligência, há uma lógica, há um amor, há uma capacidade que permite que isso exista e funcione de forma maravilhosa. Não é do nada. Então, a fé vai me revelando que a realidade que me cerca não surgiu porque surgiu. Surgiu porque há por trás uma lógica, um pensamento, um sentido movido de amor, puro amor. Então, a fé me capacita. Então, quando eu jogo fora a capacidade de fé e razão, eu estou perdendo a minha capacidade de acreditar em Deus. Veja, eu vou acreditar que surgiu do nada. Tem milhares de pessoas que são extremamente bem formadas, cientistas, físicos, químicos, matemáticos, doutores, médicos, pesquisadores, que acreditam que tudo isso surgiu do nada, por coincidência. Algumas células, de repente, do nada se formaram ao longo de muito tempo. Então, existiam compostos químicos que estavam mergulhados num grande mar, num grande lago, e a partir dessa presença desses compostos químicos, que são inertes, que são materiais, que não têm lógica, que não têm cabeça, que não têm raciocínio, de certa forma eles reagiram e formaram a vida. Gente do céu, tem gente que acredita nisso. Do nada. E essa vida foi se especializando a ponto de chegar a um ser humano desse jeito. Mas como é que começou? Quem deu o start para isso começar? Quem deu a capacidade desses elementos químicos existirem? Da onde esses elementos químicos existiam? Da onde eles foram tirados? Ah, foram tirados das rochas. E quem criou as rochas? Como as rochas foram criadas? Do nada. Quer dizer, de repente, aquele lago aonde esses elementos químicos, ao longo de milênios e bilhões de anos, estavam reagindo, surgiu um componente orgânico. E a partir desse componente orgânico, a vida floresceu nos mais diferentes modos. Meu Deus do céu, é só isso? É só tempo e água e elementos químicos e mais nada? Não existe uma força que molda isso, que permite que isso venha a acontecer? Ah, mas não dá para provar. Não dá para pôr no microscópio. Então eu passo a acreditar que a vida surgiu a partir de uma grande sopa. Uma vida que é capaz de pensar, de dizer sim, de dizer não, de enxergar, de amar, de aprender, de escutar, de perceber cheiros, de falar. E, ao mesmo tempo, essa vida cria o macho e a fêmea e procriam, e o macho tem os órgãos masculinos e a fêmea tem os órgãos femininos, e surgiram ao mesmo tempo, do nada. Gente, pelo amor de Deus. Veja, a evolução é algo racional. Evolução tem lógica, mas sem a ação de Deus, sem este start de Deus, sem este faça-se de Deus, sem esse poder amoroso que se derrama sobre os elementos e fazem com que os elementos possam reagir, porque as leis químicas existem antes dos elementos químicos. Quem criou as leis químicas, senão Deus? Percebe, gente? Então, é muito mais profundo. Você, hoje em dia, gente, eu não sei se enche vocês, mas se você pegar e analisar o que é a matéria não é algo que eu pego. Veja, isso aqui, peguei, ó. Então, se eu estou pegando, é matéria. Essa perspectiva, essa definição de matéria é extremamente primária. É extremamente primária. O ser humano é capaz de estudar e é capaz de entender e compreender que cada átomo que forma esta caneta, esses átomos têm elétrons.
e um núcleo, e nesse núcleo tem uma série de elementos que só conseguem estar unidos, que formam o núcleo, porque tem uma força brutal que os mantém unidos. E os elétrons que correm ao redor deste núcleo não caem no núcleo porque tem uma força que impede que eles caiam no núcleo, senão nós não teríamos matéria. E se você olhar bem, este átomo, ele é um conjunto de elementos e de energias e de forças. Então a matéria não é algo que eu posso pegar. A matéria, no seu mais íntimo, é um conjunto de elementos e de forças e de energias. Então defina a matéria. Percebe? Então, quem é capaz de criar algo neste nível subatômico e é capaz de criar planetas e sistemas que giram ao redor de estrelas, não vem do nada. Percebe? Nós não conseguimos hoje definir de forma perfeita, uma definição claríssima e perfeita sobre matéria. A gente não consegue ainda compreender perfeitamente o que acontece dentro de um átomo. A gente tem noção cada vez mais, mas há uma série de elementos que existem dentro desse conjunto mínimo, que é o átomo, que estão sendo estudados até hoje. E as pessoas ousam achar que podem resolver tudo sozinhos, sem a ação amorosa de Deus. Medir Deus com a nossa cabeça e não usar fé com razão quebra a virtude da fé na vida da gente. Não permite que a fé cresça. Veja, os cientistas, eles não unem fé com razão. Não todos. Aqueles que caíram numa ideologia chamada cientificismo. Eu só acredito naquilo que a ciência pode provar. Então me explica, o cientificista, o que é a matéria. Mas me explica com certeza absoluta. Que energia é essa que mantém esses átomos, esses elementos que formam o núcleo do átomo unido? Da onde vem essa energia? Porque se você for olhar a física subatômica, ela me fala que esses elementos que formam o núcleo deveriam estar repelindo uns aos outros, mas eles estão contidos num núcleo. E ao redor desse núcleo, uma eletrosfera que tem cargas negativas. Percebe? Me explica de onde vem, senhor cientificista, esta força forte que mantém esse núcleo funcionando. Não é tão fácil assim. Não é tão simples assim. Não é do nada. Existe um Deus. Por isso que eu não posso me afastar do amor de Deus, da sabedoria de Deus e da razão que Deus nos dá, iluminada pelo Espírito Santo. Vamos fazer uma pausa e a gente já volta. Eu fico pensando aqui naqueles homens e mulheres do Antigo Testamento. Eu vejo, por exemplo, o rei Davi. O rei Davi vivia para a glória de Deus. Veja, o rei Davi vivia para a glória de Deus. Nós estamos falando de milhares de anos atrás. Nós não estamos falando de 100 anos, 500 anos, 2000 anos. Nós estamos falando lá atrás. Esse homem, esse jovem Davi, ele vivia tomando conta dos rebanhos do pai dele. O pai dele nem se lembrava dele. Quando o profeta veio buscar o pai de Davi para avisá-lo que Deus havia dado a mensagem que da família do pai de Davi viria o novo rei de Israel. E o pai de Davi apresenta todos os seus filhos. E nenhum daqueles filhos que o pai de Davi estava apresentando ao profeta serviu. Aí o profeta vira para o pai de Davi e fala: mas vem cá, você só tem esses filhos? Eram muitos, né? Eram 7, 8. Não, tem um que está cuidando dos meus rebanhos. Nem o pai lembrava de Davi. Davi vivia mergulhado na solidão, no abandono, no desprezo. E esse jovem aprendeu a depender de Deus,
a reconhecer o Deus que ele ouvia na formação pobre que ele tinha, né? Porque ele vivia na natureza. Mas ele aprendeu, por raça, que Deus existe, que esse Deus é poderoso, que esse Deus é amor, e ele acreditou nesse Deus. Contra tudo e contra todos. Aquilo que a raça dele trazia como herança de relação com o Deus verdadeiro, Davi, de alguma forma, absorveu. Eu não sei como, mas eu sei que Davi absorveu a evangelização, digamos assim. A existência desse Deus. E a existência de Davi permitiu que ele tivesse experiências profundas com Deus. E nessas experiências profundas, porque Davi, por ter que guardar o rebanho, ele tinha que lutar com feras. Veja, ursos vinham pegar as ovelhas. E Davi tinha que defender as ovelhas dos ursos, dos lobos, dos leões. Literal. E aí? Aquele jovem foi aprendendo que as forças dele não eram suficientes para superar a solidão que ele sentia, o abandono que ele sentia. Ele não caiu na revolta, na tristeza, na depressão. Ele se entregou a Deus. Ele não questionou a história da vida dele. Ele simplesmente se colocou nas mãos de Deus. Veja, deixa ao cuidado do Senhor o seu destino, diz o Salmo. Veja, quem escreve esse Salmo é Davi. Então ele sabe o que ele está falando, porque ele viveu na carne, ele viveu na solidão das noites frias e geladas do deserto, aonde ele, abandonado pela família, eu não sei quem que era a mãe de Davi direito, eu não conheço a história da mãe de Davi. Eu não sei por que o pai de Davi desprezava tanto Davi a ponto de deixá-lo somente cuidando dos rebanhos. E naquele tempo, quem cuidava dos rebanhos eram aquelas pessoas que não tinham serventia para o sistema de mundo deles. Então, quando Davi fala, deixa aos cuidados do Senhor o seu destino, ele sabe o que ele está falando. Ele compreende no mais profundo do seu ser o que ele está falando. Porque ele estava na solidão, no abandono total. Não tem o afago do pai, o colo da mãe. Percebe? É a solidão. Quer dizer, de alguma forma, Davi entendeu que Deus existe. Que aquele Deus que o povo dele cultuava, o Deus verdadeiro, era um Deus todo-poderoso, porque ele permitiu que esse Deus poderoso cuidasse dele. Já que o papai e a mamãe dele não cuidavam dele, ele permitiu que o Deus todo-poderoso cuidasse dele. Contra tudo e contra todos. Veja, quando Davi se via diante de um leão que vinha atacar o rebanho do seu pai, ele não ficava traumatizado e deixava que o trauma dominasse e ele ficasse com medo de agir e reagir. Ele intuía no poder de Deus a solução para o problema. Foi a mesma solução que ele usou contra Golias. Ele pegava a pedra numa funda, que a funda é aquele barbante, aquela corda, ele pegava a pedra pontiaguda, girava e pá! Mandava na testa do leão. E aí o leão caía, e quando o leão caía, ele ia para cima do leão e metia-lhe a faca. Veja a masculinidade de Davi. Davi não fica triste e se deixa tomar pela tristeza. Ele fica triste, mas ele não se deixa dominar pela tristeza. Ele entrega a tristeza nas mãos de Deus. Davi sente falta do papai e da mamãe, e Deus é o papai e a mamãe dele. E esse papai e a mamãe que é Deus, porque Deus é pai, Deus não é papai e mamãe, mas Deus assume o lugar do papai e da mamãe de Davi. Deus não é mamãe, Deus é pai. Veja, nós precisamos de novo valorizar o masculino, que foi tão desprezado, porque isso é um processo para destruir a família. Se você despreza o masculino, ridiculariza o masculino e sobrecarrega o feminino, a família padece. Percebe? Então, nos últimos 100 anos,
150 anos, 100 anos, o masculino foi desprezado, foi ridicularizado, foi jogado no lixo. E o feminino, as mulheres, passaram a ter que bom que elas passaram a ter. Graças a Deus, a mulher tem o direito e o dever de ser tratada com igualdade. Mas cada um é diferente do outro. Sabe, a mulher não pode ser jogada de lado como foi durante muito tempo. Mas isso não justifica sobrecarregar a mulher com 12, 13 horas de trabalho, fora e em casa. Veja, por trás desse sistema de mundo, aonde o homem não vale mais nada, aonde o homem foi ridicularizado, afeminado, e aqui eu não estou falando nada contra a sexualidade, hein? Ele perdeu a capacidade máscula de enfrentar os problemas porque o homem foi tratado como um nada. Você entende? As mulheres hoje, elas são muito mais fortes que os homens. Então, os dois têm capacidade e força para enfrentar os problemas. Você compreende? O machismo é péssimo, mas não justifica destruir o homem e sobrecarregar a mulher com 12, 13 horas de trabalho dobrado. Porque quem padece é a família. Quem padece são os filhos que não têm papai e mamãe perto. Porque o papai está jogado num canto bebendo, porque ele não acredita mais nele, e a mulher está desfalecida de cansada de ter que trabalhar para sustentar a família inteira. Percebe, gente? Se por trás disso não existe uma malignidade sutil. Então nós precisamos resgatar a verdadeira personalidade do homem e da mulher, porque ambos são poderosos em Deus. Ambos são capazes em Deus. Ambos são dignos em Deus. A masculinidade não é vergonha. Então Davi, ele também representa essa realidade masculina que descobre em Deus a força necessária para exercer a sua masculinidade de forma sábia. E a mulher deve perceber em Deus a sua capacidade de exercer a sua feminilidade de forma sábia, e ambos de forma justa, para o bem da família e para o bem de cada um. Então Davi estava padecendo, mas ele não deixou que esse padecimento brutal o arrasasse, o diminuísse, o colocasse lá embaixo, que é o que o demônio quer fazer com o homem e com a mulher. Porque o homem já está lá embaixo, e a mulher também vai ficar lá embaixo, porque ninguém aguenta ter que fazer o que as mulheres estão fazendo hoje, coitadas. O ataque sobre a mulher hoje é brutal, o ataque demoníaco sobre a mulher hoje é brutal. Então, veja, como isso é importante, como a fé precisa iluminar a gente, sair das ideologias que destroem a verdade. O homem e a mulher são dignos, extremamente dignos. Então, Davi tem uma história que poderia levá-lo para o fracasso absoluto, mas ele mergulhou em Deus e não mergulhou no fracasso. Ele percebia o fracasso, ele percebia as injustiças, ele percebia a tristeza, ele percebia o abandono, mas ele não se deixou levar. Ele se entregou para Deus e Deus ensinou ele a viver. E Deus o curou, e Deus o preparou para ser o grande rei de Israel. Só que quando ele estava já na vitória, naquela vitória absoluta de rei que ele já era, ele se deixou contaminar pela vitória. Veja, Davi não se deixou contaminar pela derrota. Davi se deixou contaminar pela vitória. E na grande vitória humana de Davi, no seu palácio, no Israel já com os limites definidos, os povos inimigos vencidos, ele cai nos piores pecados. Porque aí ele se afastou de Deus. Percebe? Então, a vida de fé não pode ser algo que eu cultivo só quando eu estou triste.
A vida de fé não pode ser algo que eu cultivo só quando eu estou magoado, arrasado, acabado, lá embaixo, injustiçado. Não. A vida de fé, ela tem que ser cultivada quando eu também estou na vitória. E aconteceu a mesma coisa com o filho de Davi, o rei Salomão. Mesma coisa. O rei Salomão, quando ele assume o trono no lugar do pai, imagina como Israel estava. Israel chegou no ápice da sua glória humana, graças ao rei Davi. E Davi, quando Israel estava no ápice da sua glória humana, cometeu os piores pecados possíveis, que ele não havia cometido antes. Porque ele se deixou levar pela autossuficiência. Eu posso, eu consigo. Davi esqueceu de Deus. Veja, quando nós estamos na vitória, nos excessos, na acumulação, nós podemos perder a sabedoria de Deus. Compreende, gente? Então, a virtude da fé, ela precisa ser cultivada todos os instantes, em todos os momentos e em todas as situações. Sabe, veja, as mulheres deram passos fantásticos para vencer o desprezo de séculos dos homens em relação a elas. Perfeito. Só que agora elas estão na vitória. E o que elas estão fazendo com a vitória? Elas entregam essa vitória nas mãos de Deus ou elas estão fazendo de uma outra forma? E aqui não cabe a mim falar. Cabe você analisar. E você tem capacidade para analisar. Percebe? Mesma coisa Davi. Davi, enquanto esteve pequeno, teve que enfrentar leões, o frio, o abandono, a tristeza. Ele encontrou Deus e se entregou a Deus e confiou em Deus, porque Deus foi derramando nele a fé, a virtude da fé. Porque para Deus, Davi tinha uma missão imensa, que era levar o povo de Israel a uma situação de segurança importante para que Israel pudesse evangelizar os outros povos. Você compreende? Será que Israel soube usar a segurança que Deus propôs através de Davi ao povo de Israel para evangelizar os outros povos? Não vou responder. Veja, então, cultivar a fé não é só quando a gente está lá embaixo. Quando nós estamos lá em cima. Quando nós estamos lá em cima, eu também preciso cultivar a fé. Eu também preciso fazer a fé crescer. Só que o perigo de quando nós estamos lá em cima é abandonar a Deus, achar que eu não preciso de Deus para nada. Eu já estou acostumado a vitórias. Eu esqueço que quem conquistou as vitórias por mim foi Deus. Eu esqueço. Eu caio fácil no orgulho, na prepotência, me sinto soberano, me sinto autossuficiente, facílimo. Da mesma forma que quem está lá embaixo, é fácil cair no desespero, na revolta, na tristeza, na mágoa. Você percebe? Então, cultivar a fé é essencial em qualquer situação. Davi estava, vamos voltar para Davi, no seu palácio, com as vitórias todas garantidas, os povos todos, os filisteus todos foram vencidos por Davi, pelo exército de Davi. Davi trouxe riquezas, porque cada vitória que Davi conquistava em cima dos filisteus era dinheiro que entrava para Israel, porque eles tomavam as coisas dos outros também, né? Venceu, eu venci aquele povo, então eu vou pegar o despojo daquele povo. E aí foi entrando dinheiro para Israel, riquezas para Israel, segurança para Israel, as fronteiras ficaram seguras, porque aqueles povos passaram a ter medo de Israel. Medo do povo de Deus. E como é que o povo de Deus trabalhou com este medo dos outros povos? Percebe? Veja como a virtude da fé precisa ser extremamente bem trabalhada em qualquer área. Então, Davi estava lá, refastelado no seu castelo,
no seu palácio. Os exércitos de Israel lutando contra esses povos ainda. As lutas continuavam. Não é porque venceu que... Não é porque tinha medo que não precisava continuar lutando. Só que Davi deixou de lutar. Davi deixou de enfrentar os problemas, enfrentar os inimigos. Davi se refastelou no excesso. Ele acordou uma manhã e viu uma mulher linda se banhando. E ele quis aquela mulher para ele. Só que aquela mulher era do general dele. E ele teve aquela mulher, possuiu aquela mulher e matou o general dele. Por quê? Porque quando ele estava na vitória, ele não cultivou a fé. A nossa história tem muito disso. Quando estamos na derrota, nós cultivamos a fé ou nos entregamos às ideologias, ao ódio, à tristeza, ao medo. Quando estamos na vitória, nós nos entregamos a Deus ou nos entregamos ao acúmulo, aos prazeres. O que eu faço com esses bens todos? Eu vou viajar, eu vou passear, eu vou comer nos melhores restaurantes. Tudo tem sua hora. Mas e o sofrimento dos outros fica como? E as dificuldades que a sua comunidade está passando fica como? E a dificuldade da sua paróquia fica como? Que não tem dinheiro para consertar o sacrário, que não tem dinheiro para fazer uma iluminação adequada para que as pessoas possam participar de uma missa de forma linda, que não tem dinheiro para colocar um ventilador no teto, porque não tem dinheiro para isso. E os paroquianos viajando para a Europa, nada contra viajar para a Europa. Viajar para os Estados Unidos, nada contra viajar para os Estados Unidos. Mas o acúmulo faz com que eu corra o risco de não pensar mais nos outros, só pensar no meu prazer. Por isso que eu preciso cultivar a fé na pobreza e na riqueza, na doença e na saúde, na alegria e na tristeza. Que Deus nos dê um coração justo, que eu possa deixar aos cuidados do Senhor o meu destino, que eu possa confiar nele, com a certeza de que ele agirá, com a certeza de que ele fará brilhar a minha inocência. Será que nós cultivamos com a fé a nossa inocência? A fé não é só para o nosso bem-estar. A fé é para que a gente possa ter o discernimento de estabelecer na vida da gente o que é justo, o que é santo, o que é certo. Para a honra e glória de Deus Pai, pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Que Deus possa reinar em nossos corações, a partir da virtude da fé. Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.